Pode descansar na tribulação, seja a tua vida livre de pecado, em que determina, Deus vai te enviar. Aleluia. 33 ao segundo hino. Glória a Jesus. Com tua mão segura minha, quando encontramos o Salvador, que não me atreve a dar um sapato, sem que amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura minha, de Jesus, outra vez que nunca me desviou, desde Senhor a minha vida é luz, com tua mão segura a minha, pelo mundo além de ter, quando a sombra cai mais escura, se chegar a beira de rio, que por mim queira atravessar, com tua mão segura a minha, e para nós eu hei de triunfar. Quando voltar a esse roteiro, seguramente a minha mão, Senhor, e meu Jesus, leva-me contigo, pra onde eu for, em teu eterno amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui só um versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondendo-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Glória a Deus. Encontro com Deus, né? Glória a Jesus. Deus, no princípio, né, ele encontrava com Adão e Eva, né, no jardim do Éden. Aqui o versículo nós vemos: viram a voz do Senhor Deus que passeava, né, no jardim pela viração do dia, e aí eles se esconderam, porque foram abertos os olhos dele devido, né, às transgressões que eles fizeram, que a Eva fez Adão, né, fez Adão. E aí ambos colocam a culpa um no outro, né, pela queda. Mas em certa ocasião, muitas vezes a pessoa ele cai no fracasso, cai no pecado, e ele transfere a culpa para o outro, né, irmão? Então nós precisamos ter um encontro com Deus verdadeiramente no nosso coração, para que não aconteça, né, essas transgressões, irmão, na vida de ninguém. E se caso vier a acontecer, nós não podemos se esconder, né? Temos que colocar para fora e pedir perdão a Deus e colocar a nossa vida espiritual na presença de Deus,
para que Deus possa, né, irmão, abençoar a nossa vida. Deus veio encontrar-nos desde o princípio. Deus encontra com o homem, né? Deus sempre teve um encontro com o homem. Deus não teve um encontro com você quando você estava perdido, né, desesperado nesse mundo de tribulação, né, mundo de pecado. Deus teve um encontro com você, né? E Deus, quando tem um encontro com o ser humano, irmão, que ele abre o coração dele para fazer a vontade dele, automaticamente a vida dessa pessoa paulatinamente vai mudando. Caráter, personalidade, vai sendo uma pessoa nova, uma pessoa diferente. O seu convívio, a sociedade que ele vive, né? Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, como nós lemos a palavra, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam, né, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 8, nós lemos. Ali eles já estavam, né, irmão, caídos, e eles se esconderam. E Deus, na virada do dia, falava com eles com uma liberdade tranquila. Mas teve a queda, né? Teve Gênesis. Vemos que o encontro com Deus foi um costume iniciado por ele mesmo. Era um costume dele chegar ali, ter encontro e falar com eles ali no jardim do Éden. Já era um costume. Na virada do dia, Deus deu encontro com o homem ali. E no jardim do Éden falava com eles, tinha liberdade, né? Glória a Deus. Todos os dias, no final do dia, ao pôr do sol, Deus costumava encontrar-se com Adão e Eva. O jardim do Éden era um lugar muito lindo, né, irmão? Se você imaginar como que era muito lindo, né? Muitas árvores, muitos bichos, muitos animais ali, né? Você vai numa floresta hoje aí, onde às vezes o governo implanta aí um horto florestal, né? Plantas bonitas, né? Alguma área de reserva aí de animais, né? Você vai muito bem organizado. Imagina o jardim do Éden, como que era lindo, né, irmão, aquele local, né? O homem partilhava com Deus o que tinha feito no seu dia, ele partilhava. É igual nós, irmão. Nós temos que saber compartilhar com Deus durante o dia, né, que nós estamos na correria, andando para cá, resolvendo uma coisa, trabalhando, mas nós temos que ter um momento para nós compartilhar com Deus os momentos que às vezes nós falhamos, os momentos que às vezes, irmão, né, nós cometemos alguma falha que não agradou a Deus. Então nós temos que ter essa oportunidade de estar falando com Deus, relatando o que aconteceu comigo durante esse dia. Senhor, né, eu cometi um deslize, eu cometi aí um erro, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda a eu vencer esses momentos difíceis que eu estou atravessando, né, irmão? Então é uma luta cotidiana na vida do cristão, irmão. Ninguém está dizendo que passar por luta, dificuldade, mas nós temos que entender que nós temos que compartilhar continuamente com Deus os movimentos da nossa sobrevivência aqui na sociedade que vivemos, no nosso trabalho. Temos que falar com Deus. Fale com Deus aquilo que você tem necessidade, fale com Deus aquilo que você tem dificuldade de fazer, de resolver, de ter uma atitude, de ter uma ação. Fala: Jesus, me ajuda eu conseguir a chegar onde eu quero chegar, mas na sua presença, com temor e tremor na sua presença, me ajuda. E nós temos que ter essa ligação com Deus, irmão. A todo momento nós temos que estar falando com Deus, porque nós estamos num mundo terrível, num mundo, né, dos povos que tem maldade, né, muita armadilha, muita coisa armando para poder, né, trazer a incerteza da vida eterna para nós, a salvação da nossa alma. Então nós somos confrontados a todo momento, em todos os lugares, e nós temos que aprender a compartilhar os momentos de dificuldade que temos, aonde nós entramos, com quem nós conversamos, com quem nós, né, vivemos a nossa vida, o dia de trabalho. Nós temos que ter essa interação com Deus, os momentos que nós passamos, senão vai passando batido.
Aí aquilo que às vezes, onde nós estamos, acontece uma coisinha daqui, de repente acontece outra dali. Aí você não fala com Deus, não fala, Jesus, olha só, está acontecendo isso comigo. Vai chegar um momento que nós vamos perder o equilíbrio e nós não vamos saber controlar aquela situação que veio até para destruir a nossa vida. Então nós temos que estar compartilhando com Deus todos os momentos, todo o segmento do nosso caminhar na presença de Deus, para que Deus possa nos livrar da tentação, nos livrar do mal, nos livrar, como o Salmo 27, você vai ver lá a oração daquele Salmo. Senhor, me livre dos homens maus, dos homens sanguinários, dos homens perversos, dos homens que maquinam mal contra a minha vida, né? Então você pode ler lá no Salmo 27, você vai ver essa expressão para poder ter o livramento de Deus, irmão. Nós não estamos dizendo, não, nós vivemos num mundo corrompido, devemos estar, né, sempre em lugar que devemos trabalhar para conquistar o nosso sustento da família, mas nós temos que estar atentos para com esses movimentos que vêm contrário à alegria que nós temos de servir a Deus. Irmão, quantas pessoas já perderam a alegria da salvação? Quantas pessoas já perderam o foco de Jesus? Porque, irmão, eles não compartilham mais os momentos de dor, o momento de dúvida. Nós temos que compartilhar. Eu estou agindo assim, eu preciso mudar. Não, eu tenho que falar com Deus, irmão. É só o Espírito Santo que vai te alinhar. Só o Espírito Santo de Deus, quando você compartilha os momentos difíceis da sua vida, que Ele vai assoprar no seu ouvido e vai dizer, não vai por aqui, não faça isso, não caminhe com essa pessoa, né? Livre, sai dessa roda. Então o Espírito Santo, irmão, ele é especialista a movimentar algo no nosso ouvido para nos chamar a atenção daquilo que pode nos prejudicar em alguma coisa. Então ninguém, irmão, está isento de passar por alguma situação dessa, né? Glória a Jesus. Jardim do Éden era um lugar, mas com a queda, por causa da desobediência, o homem foi separado de Deus, né? Os encontros já não eram constantes, porque a partir do momento que o homem ele cai, automaticamente ele perde a sensibilidade de falar com Deus. Ele não tem mais força, ele não vai ter mais nem coragem de expressar, Deus, eu preciso de você. Se o homem está caído, né, a tendência do diabo é derrubar mais ele ainda, porque está fragilizado na presença de Deus, e automaticamente esse homem não vai ter força. Você pode ver um desviado da casa do Senhor, aquele que afasta da casa do Senhor. Não é fácil trazer ele para a igreja. Às vezes ele quer até pregar para você, está no eu, mas ele quer, né, confrontar você com a Bíblia. Então o desviado é difícil. Então nós temos que atentar para esses momentos de dificuldade, para nós não poder ter a queda igual Adão e Eva teve aquela queda lá, né, da desobediência, né? Glória a Deus. O pecado já tinha se instalado no coração do homem, e quando o pecado instala no coração do homem, é difícil. Ele não ouve ninguém, ele acha que ele está certo, que ele está curtindo a vida dele no pecado, né, irmão? Eu falo que tem experiência, até de filho, né, irmão, que hoje precisa de um arrependimento, de libertação, né? Você vai falar, aí o Espírito Santo de Deus, ele fala, tipo assim, ele nos orienta, irmão. E às vezes a gente quer conquistar aquela pessoa no mar, né? Porque você não está no pecado, a pessoa está no pecado, você quer conquistar aquela pessoa na presença de Deus. Aí que nós temos que ter sabedoria. O Espírito Santo ele vai falar com a pessoa, não adianta. Às vezes você, né, por exemplo, eu tenho um filho que eu comecei a pegar no pé dele, não, rapaz, você era pregador, vem para a igreja, rapaz, você está aí, você sabe para onde você vai. Aí ele ficava com mais raiva de mim. Aí o Espírito Santo falou assim, deixa ele, seja amigo dele, abrace ele. Então não tem momento que a pessoa já está caindo. Se você começar a bradar nele, ele vai cair mais ainda. O que você faz? Seja amigo dele uma hora, pela sua amizade, pela sua palavra, pelo seu comportamento de um cristão verdadeiro, aquela pessoa vai ser impactada, irmão. O Espírito Santo vai falar, você está vendo, irmão, rapaz? Ninguém está importando o seu pecado. Você está vivendo nessa vida aí, todo atormentado, todo atrapalhado, sem paz, e a pessoa está aí, seu amigo ainda. Você ainda tem um amigo que ainda dá atenção para você. Quantos amigos de farra você tem que ninguém olha lá para você, não está nem contigo? Então o Espírito Santo ele trabalha
para convencer o pecador, né? E a queda do homem foi por causa da desobediência. Deus veio ao encontro da família na terra. Deus sempre, Ele quer ter um encontro com a família. Você pode ver que família está no coração de Deus. Deus, Ele quer ver uma família alegre, feliz, né? Bem sucedida, prosperando, né? Um amor, um respeitando um o outro, né? Um dando carinho para com o outro entendendo, né? Os momentos do outro, porque cada um de nós passamos momentos de dificuldade, né? E Deus, Ele vai fazendo isso porque Ele ama a família, né? Capítulo 12 de Gênesis, vemos que Deus escolheu um homem, Ele fez promessa. O objetivo do seu plano era abençoar todas as famílias na terra, né? Toda família que está na presença de Deus, irmão, são abençoadas por Deus. O diabo pode tentar querer até destruir ela, mas ele não tem força nem poder, porque a mão de Deus está governando esta família, este lar, este relacionamento conjugal, né? Glória a Deus. Olha só o que a palavra de Deus: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Apesar de humanidade ter escolhido seguir o seu rumo, distante da presença de Deus, Ele veio ao nosso encontro pela sua bondade. Pela bondade dele, sempre Deus vai ao encontro com a nossa vida, com a nossa família, porque Ele preocupa com o bem-estar da nossa vida, da nossa família. Deus preocupa com cada um de nós, irmão. Pela bondade dele, Ele sempre tem preocupação no contexto da nossa família. Ele quer que a nossa família seja uma família alegre e abençoada, né? Lá na terceira epístola de São João, fica bem claro, ó. Ele diz assim, ó: amado, desejo que te vai bem em todas as coisas, né? E que tenha saúde, e assim como bem vai a sua alma. Então, qual que é o desejo de Deus? É que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada, que a sua saúde seja uma saúde abençoada, que a sua alma tenha paz. Então, é o desejo de Deus. A bondade de Deus está parada sobre a família, sobre todos nós. Glória a Deus. Apesar da humanidade ter escolhido seguir o seu rumo, distante da presença de Deus, Ele veio, né, ao nosso encontro pela sua bondade. Prometeu esperança para todas as famílias, começando por Abraão e seus descendentes, né? Começando por Abraão, os irmãos sabem da história de Abraão, né? Então, irmão, Deus, Ele ama a família. Deus veio libertar o seu povo da escravidão. Deus veio, né? O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Êxodo capítulo 5, verso 3, a parte A. Passaram muitos anos e os descendentes de Abraão foram para o Egito. Lá viveram durante 430 anos e foram escravizados. 430 anos. Mas Deus viu a sua opressão e veio ao seu socorro, né? Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 9. E enviou a Moisés e a Arão para falar com o faraó do Egito, né? Eles insistiram pela liberdade do povo. O seu maior argumento era que Deus tinha vindo ao encontro do seu povo, né? E sempre Deus vai ao encontro do seu povo, mesmo o povo pecando, mesmo a tragédia acontecendo, né, na sociedade, no mundo que vivemos, mas sempre Deus, Ele quer ir de encontro com a humanidade caída, na queda, no pecado, mas mesmo assim Deus, Ele dá a oportunidade para o ser humano, para nós se arrepender do nosso pecado, irmão, e ter uma vida de liberdade na presença de Deus. Glória a Deus. E a aproximação de Deus trouxe a liberdade ao povo de Israel, impactou o Egito, descrente o braço forte do faraó, que mantinha o povo na escravidão. Não se manteve vigoroso para sempre. Quer dizer, ele não teve aquela força para manter o povo na escravidão. Deus sempre teve uma saída para libertar o povo de alguma escravidão na vida. Deus sempre terá um escape
para poder chamar a atenção do pecador, para que ele se arrependa e ele seja livre e com total liberdade de servir a Deus e caminhar na sociedade que ele vive, de cabeça erguida, irmão, como uma boa pessoa na sociedade, que tem bom testemunho, que tem bom caráter, né? Então Deus ele faz isso, traz liberdade, né? A aproximação de Deus trouxe liberdade ao povo de Israel, impactou o Egito descrente. O braço forte do faraó, que mantinha o povo na escravidão, não se manteve rigoroso para sempre. Ele e todo o Egito tiveram que se dobrar, sendo quebrado pelo braço do Todo-Poderoso. Deus o Senhor. Então, Deus veio libertar o seu povo da escravidão. Moisés enviou Moisés e Arão. Eles foram lá trazer mensagem para Faraó do Egito. Mandou aí, olha só, as 10 pragas e o milagre do Mar Vermelho, né? As 10 pragas. Quer dizer, Deus já estava falando com ele, estava falando com o Faraó, né, irmão? Através da soberania, do poder que ele tem, né, irmão? Então, houve esse direcionamento, né? E eram sinais que a companhia de Deus fez toda a diferença entre os egípcios, né, irmão? E os descendentes de Abraão. Deus provou que se estiver no meio do seu povo, eles vão gozar de libertação e paz. Assim também acontece nos dias de hoje. O Senhor te liberta e livra de todo mundo. Está vendo? Se nós estivermos com a presença de Deus, automaticamente aquilo que precisamos ser libertos, nós vamos ser libertos. Aquilo que nós precisamos de ter a paz, nós vamos ter a paz. Então Deus ele quer que nós estejamos sempre, né, irmão, na sua presença. Sempre que nós temos que ter esse encontro verdadeiro para adorar a Deus em espírito e verdade, para que Ele possa manifestar o milagre na nossa vida e nós sermos libertos de alguma escravidão que tem escravizado a nossa vida, irmão, e tem atrapalhado a nossa vida espiritual. Então Deus ele tem esse poder para manifestar em todo o ser humano, se ele abrir o coração e entender que ele precisa aproximar de Deus e sempre ter um encontro com Deus, né, irmão? Nós precisamos ter esse encontro com Deus. Vir no culto, precisamos ter um encontro com Deus na maneira de adorar a Deus. Porque nós não viemos no culto, irmão, simplesmente com uma reunião política, de alguma coisa, viemos no culto para adorar a Deus em espírito e verdade, né? E quando você vem para o culto, irmão, né, deixa tudo para lá e abre o coração, Deus fala com você no louvor, Deus fala com você no testemunho, Deus fala com você na palavra, né? Deus oferece a possibilidade para o encontro. Sempre Deus ele vai, né, irmão, oferecer alguns momentos de possibilidade para você ter um encontro real com Ele, com Deus. Sempre Deus vai ter, às vezes você está na prova, na luta, na escravidão do pecado, não consegue se libertar, mas vai ter um momento que Deus, né, vai oferecer a possibilidade de você ter um encontro com Ele realmente no seu coração, irmão. Aí você vai sentir a presença dele. E quando você sente a presença dele, que realmente você tem um encontro com o Todo-Poderoso. E ele quer ter um encontro conosco, irmão. Às vezes nós ficamos muito aleatórios, afastados da presença de Deus, irmão? Mas temos que estar falando com Deus todo momento, pedir a direção de Deus, e Deus ele vai, né, irmão, nos dando vitória. Glória a Deus. Olha só, Deus andou no meio do seu povo, ora, com a coluna de fogo, né? Estava todo o povo lá, durante as noites frias, ora, com a nuvem durante os dias quentes no deserto. Deus andou com o povo, mas mesmo assim aquele povo ainda estava com o coração duro, né, irmão? Estava abençoado, Deus estava andando com ele, estava tendo encontro com ele, dando favorecimento, né, irmão? Na noite, né? Aquecia eles com fogo para ele ficar com frio no deserto, mandava para tirar o sol, para não queimar, né? Mas mesmo assim eles não entenderam que Deus estava com eles ali. Deus teve encontro com aquele povo no deserto, oferecendo essas possibilidades a eles ser abençoados, né, irmão? Então Deus sempre vai ter essa oportunidade de nos entregar e oferecer a possibilidade de nós estarmos sempre falando com Ele, irmão.
Glória a Deus. Olha só, Êxodo 33:7 também era uma realidade acessível aos que desejavam encontrar-se com Deus. Moisés, ele costumava, né, a montar uma tenda do lado fora do acampamento. E ele a chamava tenda do encontro, né, irmão? Quem quisesse consultar a Deus ia a tenda fora do acampamento. Êxodo 33:7, você pode, né, ver lá. Então, ele sempre, quando ele instalava a tenda fora do acampamento, era uma tenda que era específica para ter um encontro com Deus, né? E quem quisesse consultar a Deus ia a tenda fora do acampamento, que Moisés estendia aquela tenda para ter um encontro com Deus, né? Então nós, irmão, temos que ter essa particularidade com Deus, no seu quarto, na sala, no sofá, dobrado o joelho, né? Ter um particular com Deus. Às vezes, né, nós vamos falar com Deus sobre o culto. Não, você pode organizar um local, tipo no seu quarto, lá na sala, no sofá, dobra o joelho, né? Vai ser o lugar que você vai falar com Deus e Ele vai te ouvir. Deus vai te ouvir e vai abençoar a sua vida. Glória a Deus. Vocês me buscarão, olha só, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, sereis achados por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Jeremias capítulo 25, 13, 14, a parte A. Glória a Deus. A decisão de muitos na história foi rejeitada, infelizmente dando lugar ao pecado nos seus corações. Assim sendo, o Senhor de si mesmo se tornaram cada vez mais distantes do Senhor. Por outro lado, vários homens e mulheres fiéis buscaram e foram transformados pelo relacionamento de proximidade com Deus. Irmão, nós vamos só ser moldados por Deus se nós estivermos bem próximos dele. Não é verdade? É igual, por exemplo, se você vai fazer um vestibular, uma prova, uma vaga na prefeitura, por exemplo, concurso público. Se você não estiver bem pertinho lá, né, irmão, lendo aquele livro lá, você vai ter algum entendimento de alguma coisa para fazer aquela prova e você passar, e você granjear aquela vaga naquele concurso público, jamais. Então a bênção de Deus, irmão, nós vamos só obter ela se estivermos realmente próximo e encontrando com Deus todos os momentos. Mesmo na dificuldade, na bonança, nós não podemos tirar o foco de sempre estar falando com Deus. E aí nós vamos, né? Se nós buscar, nós achar, né? Buscando de todo o coração, se buscar de todo o coração. Tem gente que passa na prova, na luta, na dificuldade, fala, oh, Deus me ajuda, mas está deixando de boca para fora, de repente sai dali, já não tem mais direção de Deus, aí já não crê mais no poder de Deus, aí como é que vai? Quem aproxima de Deus tem que aproximar de Deus como? Com o coração, irmão. Buscar de todo o coração. E Deus conhece e sonda o coração de todos nós, né? A decisão de muitas histórias, né? Muitos rejeitaram. Então, muitas pessoas rejeitam o Senhor, né, irmão? Diante da dificuldade. Olha só, veja alguns exemplos sobre o relacionamento com Deus. Alguns exemplos bíblicos, né, irmão? Noé, homem justo e bom, que andava com Deus. Moisés, que falava com Deus como alguém fala ao seu amigo. Então são exemplos no Antigo Testamento, né, irmão, que deixou bem claro o relacionamento de proximidade com Deus. Foram esses homens, né, Josué, Ana, Samuel, Elias, Eliseu, né, Davi, né, irmão, Jeremias, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, irmão, Isaías, o profeta evangelista que proclamou diversas vezes a vida de Cristo, né, irmão, a proximidade com Deus. Então nós temos que ter essa perspectiva dentro do nosso coração, irmão, um encontro perfeito, né, irmão? É igual vamos colocar aqui, quando a pessoa vai namorar, que está novo para namorar, ele não prepara tudo para ter esse encontro, para chamar a atenção do outro. Prepara, compra roupa bonita, né? Arruma o cabelo, corta o cabelo, faz a barba, não é verdade? E anda tudo perfeito para encontrar com a Rebeca, né, irmão? E nós, para encontrar
com o nosso Deus, será que nós vamos ter que encontrar com o nosso Deus de qualquer maneira, irmão? Todo trabalhado, todo moribundo, irmão, vem para a casa de Deus. Não é a roupa, não é a roupa, tem que estar de terno chique e roupa caramba, né? Se arrume, nem que uma roupa velha, mas se arrume, venha para adorar a Deus, venha manifestar o seu coração na presença de Deus. Não é verdade, irmão? Eu não estou falando certo, tem muitos que, né, irmão, para conquistar uma namorada faz tudo, hein? É? Se não tomava banho, vai começar a tomar banho até com o sabonete da natura. Se passava só aqueles Rexona de Rolex, vai começar a passar só aquele Rexona de spray caro, né? Então, por que para ter um encontro e aproximar de Deus, nós vamos de qualquer maneira, irmão? Estou entendendo, irmão? Sim ou não? Então nós temos que ter esse entendimento, irmão. Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, né? E Ele quer ter um encontro conosco para nos abençoar, para nos dar a direção certa, para moldar a nossa vida, moldar a nossa personalidade, moldar o nosso caráter. Deus quer fazer coisas grandes, irmão. Apesar dos muitos encontros esporádicos, Deus desejava habitar no meio do seu povo continuamente. Esse é o plano de Deus desde a eternidade, ter comunhão constante com os que buscam. Quem não busca vai ter comunhão. É igual você buscar uma amizade com alguém. Como é que você vai ter comunhão com aquela pessoa se você não busca uma amizade sincera com aquela pessoa? Você vai ter comunhão com ela? Não vai, irmão. Assim é Deus. Se nós não buscar uma comunhão verdadeira na presença de Deus, como é que eu vou encontrar com esse Deus poderoso que está à disposição 24 horas para toda a nação brasileira, estrangeira, do mundo? Ele está à disposição 24 horas. Mas tem muitos que não querem mais ter essa comunhão de intimidade com Deus. Estão levando a vida de qualquer maneira, não, irmão. Nós precisamos ter esse entendimento, ter comunhão constante com os que buscam por isso. Ele próprio viria ao encontro da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Irmão, veio de encontro. A pessoa do seu filho veio de encontro conosco. Humanidade caída, pecaminosa. Irmão, olha só qual o direcionamento de Deus enviar seu próprio filho, para que seu próprio filho tivesse um encontro com a humanidade, né, irmão? Para que ele pudesse sofrer, morrer na cruz do Calvário, né, irmão? Por nós, para perdoar nossos pecados, que nosso nome no livro da vida. Olha o encontro que Deus proporcionou, usando seu próprio filho para sofrer na terra, para ter um encontro com o homem, para ele não ele progredir no pecado na queda desde lá do jardim do Éden. Então Deus fez essa promessa que mandaria o seu filho, e ele mandou, irmão, para que o próprio filho dele tivesse encontro na terra com a humanidade. Mas muitos, né, irmão, rejeitaram ele. Muitos rejeitaram e muitos estão rejeitando ainda. Mas não é somente rejeitar ele, irmão, né, de uma forma, hoje eu não quero Jesus. Não tem gente que fala comigo, não, hoje não. Não é totalmente essa fala que eu quero dizer. Às vezes nós, como cristãos, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, nós estamos rejeitando a Cristo todo momento com essas atitudes que está fora do contexto do mandamento da palavra de Deus. Nós estaremos rejeitando Ele, né? Então nós devemos estar sempre atentos para não rejeitar o Filho de Deus, né? O nascimento de Jesus foi o marco da história da humanidade. O tempo dos homens foi dividido em antes e depois da sua primeira vinda no mundo. Jesus é o Pai da humanidade, sem princípio ou fim, né, irmão? Entrou na nossa história em determinado tempo para tornar possível a comunhão plena com Jesus, né, irmão? Que terrível, né, irmão? Essa direção de Deus através do seu Filho Jesus. O Salvador da humanidade é 100% Deus e 100% homem, incompreensível em simplicidade e amor, baixando ao nosso nível, tornou-se humano para falar a mesma língua dos homens, né, irmão? Glória a Deus. Jesus, palavra encarnada. A Bíblia diz lá no João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, né?
presente vem ao nosso encontro através da sua palavra. Jesus é a mensagem principal de paz, esperança do cristianismo. Ele trouxe boas notícias e o real sentido para as nossas vidas. Ele é a palavra viva de Deus, que se projetou ao mundo trazendo glória, significado e vida aos homens de boa vontade. Deus conosco. Deus conosco. A virgem ficará grávida e dará luz ao filho. Lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus Cristo é o Deus forte que vê conosco, não mais que tenta, ou em tempos feitos por mãos humanas. O Senhor veio em carne para conviver com o seu povo de forma real e simples. Nascido de uma virgem, Jesus é o Deus presente, também o maior presente que o mundo poderia receber do Pai Celestial. Foi um grande presente, Ele entregou a humanidade, seu próprio Filho, glória a Deus. A rejeição do príncipe da paz. Deus não força a porta de entrada. Ele não nos obriga a nós encontrarmos com Ele. Com toda a bondade e paciência, Cristo ainda se sujeitou à possibilidade de ser rejeitados. Muitos não aceitaram o seu convite. E você acredita, como eu estava dizendo aí anteriormente, não é só a pessoa quando prega aqui que quer fazer uma aliança com Jesus. Hoje não, estou preparado. Mas, irmão, se você analisar o contexto do cristianismo, o contexto dos crentes, muitos estão rejeitando Jesus. Muitos estão vivendo uma vida totalmente fora do padrão da palavra de Deus. Isso é o que? É rejeitando o Filho de Deus. É rejeitando Ele. Não querendo obedecer, irmão? E nem reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Isso é rejeitar. E às vezes a pessoa toma ceia, faz isso, faz aquilo, irmão, mas através das suas atitudes, dos seus atos, ele está rejeitando o Filho de Deus pelas suas atitudes. E nós temos que estar atentos para isso, Veio para os que era seu e os seus não receberam. Mas todos quando receberam Deus, o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do mais de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 13. Como sabendo muito religioso e pessoas dedicadas à fé tiveram a oportunidade de encontrar-se com Cristo, mas não o fizeram. Quantas pessoas, irmão, está aí, nesse mundo cheio de pecado, adulterando, bebendo cachaça, droga, traficando, matando. E tem muitos que estava aí que foi até descer o exato matemático, está aí, rejeitando a Cristo. Mas Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mais de Deus, Aí quantas pessoas estão fora dos padrões de Deus, que não são filhos de Deus, Aí eles falam, não, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. Ele não é filho de Deus, ele passa a ser o quê? Uma criatura, normal aí. Deus criou ele, mas ele não faz a vontade de Deus. Ele vai ser filho? Filho, vamos colocar o filho. Se eu aqui, os filhos aqui, eles não fazem, não obedecem os pais dele, a mãe, não obedece, faz tudo errado. Não é verdade? A mãe fala uma coisa, os filhos vão para o outro lado. O pai fala uma coisa e vai para o outro lado. Irmão? Mas assim, da mesma assim, é filho do seu pai, do seu mãe. Irmão? Mas agora o mundo pervertido, o homem caído no pecado aí, eles acham que eles são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Não é assim? Ele vem confrontar a gente. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Para que eu vou para a igreja? Para que eu quero ser isso? Para que eu quero ter aquilo? Não, só que ele não entende, irmão. A Bíblia está dizendo aqui: Deus não força a porta de entrada. Ele não
nos obriga a nos encontrar com Ele, com Deus, né? Com toda a bondade e paciência. Cristo ainda se sujeitou à possibilidade de ser rejeitado. Muitos não aceitaram o seu convite, né? Aí olha só, ele veio para quê? Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Não receberam, mas todo quanto receberam Deus o poder de ser feito filho. Quem recebe ele, né, irmão? Ele se torna filho de Deus. Agora quem não recebe ele, rejeita ele, simplesmente é uma criatura de Deus, né? Mas vamos lá. Como sabemos, muito religioso e pessoas dedicadas à fé tiveram a oportunidade de encontrar-se com Cristo, mas não o fizeram. Irmão, todo dia nós precisamos ter um encontro com Jesus. Todo dia. Todo dia. Não é só no culto, não. Na hora que você está trabalhando, lavando uma vasilha, que você está limpando o carro, onde você está trabalhando, onde você está andando, na hora que você está caminhando, é sempre falar com Ele. Tenho certeza que na hora da dificuldade, se você chamar Ele para entrar com você lá naquele trabalho, lá no colégio, na sua empresa, no seu negócio, aonde você for resolver alguma coisa, Jesus vai entrar com você lá. E vai te livrar você da armadilha do diabo. E vai te livrar você, né, de alguém querer puxar o seu tapete. Porque, irmão, nós estamos vivendo um mundo difícil, né? Difícil, às vezes você confia tanto em tanta pessoa, meu amigo, não sei o que, não, irmão. Amigo é faca de bico, como diz o povo aí, irmão. Quantos amigos já te decepcionou? Quantos amigos você acreditou que ia te ajudar, né? Na hora que você precisou e eles correram de você, né, irmão? Em vez de te ajudar, até afundou você no precipício, né? Do sofrimento, da dor, às vezes da perca, às vezes de alguma coisa que precisava ser resolvida. Alguém você confiou e contou até os problemas para ele, irmão. É complicado. Muitos crentes estão perdendo a bênção porque fica, né, irmão, abrindo o coração, pensando que abrindo o coração para alguém que está próximo de você, ele não vai te ajudar, irmão. Não ajuda em nada. Ele vai sobrar o seu nome, o seu problema para outro, quando a sua cidade toda está sabendo do seu problema. O obreiro que ligou esse dia para mim aí, né? E falando comigo. Aí ele foi contar uma coisa que aconteceu comigo. Um outro obreiro. Aí ele, olha aí. Olha aí que confusão que eu entrei. E eu já tinha avisado. Eu falei, rapaz, é Jó 13. Nós temos que ler essa palavra de Jó 13 vezes. O que Jó fala lá? Calai-vos perante mim, e falarei eu, pode vir o que vier. Então tem momento na nossa vida que nós temos que só observar o movimento e ficar quieto. Você pode ter certeza que quando você fica quieto, irmão, o diabo ele fica doido você falar uma palavra. Ele fica doido você agir. Mas quando você fica em silêncio, irmão, tudo cai por terra que estão querendo armar para a sua vida. Quer roubar o seu trabalho, o seu emprego, quer destruir sua empresa, quer roubar o seu sonho. Não é verdade? Então nós temos que estar atentos para esse momento que vem na nossa vida, para que nós possamos ter uma decepção, né, irmão? Decepção, e nós temos, irmão. Às vezes nós decepcionamos por, às vezes, nós não vigiarmos, né?